Boa tarde, irmãos. Tudo em paz? Vamos dar início aqui aos nossos trabalhos. Acredito que ainda tem homens no caminho, né? A gente tá um trânsito muito ruim aí por conta do comércio no shopping, mas nós estamos aqui e mesmo que sejamos só nós, que já tem um bom número, por sinal, a gente vai estudar hoje a palavra de Deus num tema muito importante. Vamos orar, pedindo ao Senhor que nos abençoe na leitura da palavra do Senhor e, em seguida, vamos adiante nos trabalhos. Senhor, seja bendito o teu nome nesse tempo juntos que teremos. Inclina os nossos ouvidos e corações à tua palavra e nos abençoa. Pedimos que o Senhor também abençoe as irmãs reunidas e o Senhor nos dê atenção à tarde. Não permita que o sono tome conta de nós, mas mantém-nos acordados e dispostos na Tua palavra. Livra-nos, Senhor, dos descaminhos da vida, conduz-nos nos Teus caminhos, na Tua palavra e sonda para isso o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler um texto, irmãos, que está no livro de Juízes, no capítulo 16. Nós vamos ver do verso 4 até o... Melhor, vamos ver o verso 4, não vou ler o texto todo, porque aí a gente acaba falando durante o sermão. Vamos do verso 4 ao verso 6 e depois nós vamos ver o verso 17 e até o final, até o 22. Então, versos 4 a 6 do capítulo 16 de Juízes, depois o verso 17 ao verso 22. Acompanhe a leitura aí na sua Bíblia. Depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: Persuade-o e vê em que consiste a sua força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Dispôs Dalila a Sansão: Declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te poderem subjugar. Verso 17. Descobrindo-lhe todo o coração, e lhe disse: Nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou um nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, isso há de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi mais esta vez, porque agora me descobriu dele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com ele o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e, tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: Sairei ainda esta vez com mudantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viram um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser raspado, começou a crescer de novo. O Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração, irmãos. Nessa semana, tínhamos como proposta falar sobre a questão do adultério. E é interessante porque a gente não planeja as coisas de maneira que elas encaixem tão certo, mas o Senhor conduz sempre tudo do jeito dele. Na caminhada que temos feito no Sermão do Monte, nós trabalhamos aí nas últimas semanas exatamente esse assunto, seguindo-se do assunto do divórcio. Tratamos do que o Senhor Jesus fala no Sermão do Monte sobre adultério,
Depois tratamos sobre divórcio, e foram pelo menos aí 4 semanas tratando esse assunto. E quando chegamos também agora no Ministério da Família, adentramos nesse mesmo tema, e parece que as coisas foram muito bem costuradas, né? E alguém pode até pensar assim, puxa, mas o pastor Vitor, ele tem uma capacidade, né, de costurar as datas para que as coisas lá na frente estejam bem conectadas. Eu devo dizer a vocês o seguinte, eu não tenho essa capacidade. Única e exclusivamente o calendário de Deus. Deus é que conduz as coisas do jeito dele. E pensando sobre isso, né, eu fiquei nessa semana em oração dizendo, Senhor, se o Senhor tem nos feito observar no texto de Mateus, no Sermão do Monte, na reunião de oração às terças-feiras, exatamente esse assunto. E agora nós nos adentramos ou nos deteremos mais uma vez nesse assunto na sequência. Não saímos do Sermão do Monte, ainda iríamos sair essa semana passada, ou essa semana que encerra hoje, e não saímos desse ponto. E agora, no Ministério da Família, estamos de novo. No início, quando o assunto casou de ser hoje, eu digo, puxa, eu poderia até pular, porque eu já tratei isso na reunião de oração. Mas se o Senhor, ele coloca as coisas dessa forma e ele conduz a igreja, certamente é porque ele quer nos alertar sobre esse assunto. É porque ele quer nos situar no ambiente em que nós estamos, no mundo em que vivemos, e ele quer nos fazer perceber algumas coisas no seu zelo e no seu cuidado que ele mesmo tem com o seu povo, que ele mesmo tem conosco, seus servos. Conversava nessa semana com um irmão na igreja e falávamos sobre um assunto que está inserido dentro desse contexto, e essa conversa me levou, então, a destrinchar esse assunto em alguns subassuntos, a questão do adultério, em alguns subassuntos que devemos tratar. E hoje eu quero tratar, assim, bem inicialmente desse assunto, pensando com vocês que nós vivemos na cultura da sedução e que nós vivemos também a sedução da cultura. Nós vivemos num tempo, numa cultura que é sedutora, e nós somos, portanto, levados à prática da sedução, e muitas vezes nós gostamos disso. E era exatamente isso que conversava com um irmão, porque ele dizia assim, é algo que eu gosto. Falando sobre a relação com o sexo oposto, ele dizia, eu gosto do jogo da sedução. E nós paramos para conversar ali, tratando desse termo exatamente, sedução, e aonde ou como ele é tratado nas Escrituras. E bem en passant, a gente falou sobre, nessa boa conversa que tivemos, e confesso a vocês que eu nunca tinha parado para observar o termo. Na hora, quando a conversa veio, automaticamente, e assim, né, a gente lê a palavra de Deus, ela fica guardada no nosso coração, e na hora que a gente vai ter uma conversa intencional, o Espírito de Deus nos lembra os textos bíblicos, e automaticamente a gente já vai fazendo as conexões e a gente tem a cosmovisão. E naquela conversa eu disse, abre no texto tal, e olhamos, e abre no texto tal, e olhamos. E os textos, poucos que observamos ali, eles nos apontavam o termo sedução como algo sempre ligado ao pecado e a algo que vem contra nós para nos afastar do caminho. Chegando, e eu não vou dar spoiler do meu próprio estudo hoje, a uma conclusão de onde vem toda essa sedução e com que propósito ela se coloca no mundo, e se coloca não apenas a nós homens, mas se coloca a todos os seres humanos. Não devemos expandir um pouco, porque a sedução ela não é exclusivamente algo ligado à vida sexual. Ela é ligada a muitas outras coisas. A palavra de Deus aponta o pecado do adultério como um sinônimo para todo o pecado que Israel cometia contra o Senhor. Se olharmos o texto de Oséias, o profeta que sofre muito, porque o Senhor o toma como um modelo daquilo que o próprio Senhor vivia com o seu povo Israel, nós vemos ali o adultério como o grande símbolo do que o povo de Deus, quando se afasta dos caminhos do Senhor, pratica.
E sempre o povo de Deus estava às voltas, antes do adultério, com a sedução da cultura ao seu redor, do povo ao seu redor, daquilo que estava no ambiente, na circunstância que eles viviam. Ora, eles eram seduzidos porque estavam no Egito, e o Egito com a sua cultura e com os seus sabores, né? Com os seus alhos e as suas cebolas, os seduzia de alguma forma. Ora, eles eram seduzidos porque a cultura dos povos ao redor, com seus muitos deuses, ídolos, e seu culto pagão os seduzia. E nós vemos homens como Davi sendo seduzido, sim, pelo aspecto sexual, quando olha com um olhar impuro para Betseba. Nós observamos Salomão sendo seduzido por suas esposas, sim, no plural, porque eram 700 e mais 300, dava 1000 ao todo. Imagino que ele trocava o nome delas, né? Imagine que confusão isso dava, a briga que isso devia dar. Imagine 1000 sogras. Devia ser algo extraordinário. Ele é seduzido ao culto pagão, né? E a grande questão, o Senhor diz, ele traz um julgamento sobre Salomão, ele diz assim, por causa do meu amor ao teu pai Davi, eu vou te poupar, mas o reino será dividido no governo do teu filho. E Roboão, ele caminha por um trilho que leva Israel à divisão. Jeroboão é o rei agora do norte, de 10 tribos, e o que sobra para o filho, ou para a dinastia de Davi, são 2 tribos ao sul. Sim, 2 tribos aonde o Senhor estendeu a mão. Israel todo sofre com isso. Durante todas as dinastias que vieram depois de Jeroboão no reino do norte, nenhum rei foi temente ao Senhor, nenhum deles. No norte de Israel, todos eles se prostituíram, todos eles adulteraram contra o Senhor. E no sul, as coisas eram aqui e ali, se manteve também numa retidão. Nós vemos esse termo sedução como algo possível entre 2 pessoas, até mesmo no casamento. E eu conversava com aquele irmão dizendo, olha, no casamento a gente não precisa desse jogo. A gente vive a vida comum do lar. A gente vive a vida diante de Deus. E a simples vida com os papéis bem desempenhados do homem e da mulher, de um homem que dá vida pela sua esposa e de uma esposa que ama o seu marido e que está ao lado na submissão ou na missão com ele, isso já faz com que o amor na vida pactual do casamento sejam prósperos. Isso aconteça naturalmente. O fim da vida conjugal é a relação íntima do casamento. E não precisa de sedução. Não precisa de joguinho, não precisa, de subterfúgio, não precisa de conquista. Porque nós já fomos conquistados pelo amor de Cristo, e por causa de Cristo nós vivemos uma comunhão que só os que temem ao Senhor podem experimentar de fato na vida conjugal. E dentro dessa cultura que vivemos, as coisas são exatamente opostas a isso. Não é? A forma como as pessoas se vestem, as palavras que elas falam, o ambiente em que elas vivem, tudo isso denota esse jogo da sedução. No trabalho, você já ouviu aquele termo, né? Vestida para matar. É a ideia da sedução. E nós, sobretudo homens, que lidamos com aspectos dos olhares e com os desejos, e nos ambientes de trabalho, aqui e ali, teremos que enfrentar esse tipo de coisa, vivendo numa cultura que não é a nossa. Mas o grande desafio, irmãos, é nós, de repente, não sermos conquistados por essa cultura da sedução, ou sermos conquistados por essa cultura da sedução. Nós percebemos onde os perigos estão, não permitirmos que as coisas tomem um rumo perigoso. Nós sabemos que o adultério ele não bate na porta, arrebenta e entra na casa. Não é assim que funciona. Ele entra como um hóspede. Ele se senta à mesa. Ele senta no sofá do nosso lado. Ele, de repente, pede uma toalha emprestada.
ele se aloja no quarto de hóspedes. Daqui a pouco ele está dentro do nosso quarto. Ele toma o nosso coração e ele nos arrebenta. É assim que o adultério acontece. Ele não acontece assim. Ele acontece num processo gradual. Nessa cultura da sedução. Nessa cultura dos olhares. E permita ainda, concluindo essa introdução, pensar algumas coisas, né? É que essa palavra sedução, ela vem de um termo latim, sudecere, que significa literalmente levar para o lado, desencaminhar, tirar do foco, tirar do rumo. É esse o sentido etimológico da palavra sedução. Sudecere, tirar do caminho. Ele possui essa conotação negativa, de afastar de uma coisa boa e correta para algo vil e inferior. Em outras palavras, não significa só levar para o lado, mas significa levar para um outro caminho, ou desencaminhar. É quando você, de alguma forma, é seduzido, significa que, de alguma maneira, você desviou o olhar do foco e olhou para onde não deveria olhar. É quando você deixou de ouvir a voz que você deveria ouvir e você é seduzido por uma outra voz. Os gregos, a Ilíada, ela traz uma série, não é, de sagas. Homero, ele apresenta a sedução ou o sudecere naquilo que se chama o canto da sereia. Né? As sereias, diferente do que se pinta na Pequena Sereia, não é uma figura boazinha, é uma figura amável. Na realidade, ela era um demônio que tomava forma de uma bela mulher e que seduzia os marinheiros com o seu canto. E eles eram então levados às rochas onde os barcos eram destruídos e onde eles eram tragados por ela. Eles eram seduzidos pelo seu canto e pela sua beleza e levados à morte. É essa a ideia. Há um dos autores, maiores autores, fiquei impressionado porque um adolescente aqui da igreja pediu um dos livros desse autor, que tranquilamente deve ter perto de 1.500 páginas esse livro, e em 15 dias ele leu e me devolveu o livro com letras minúsculas. Eu digo, garoto, você não comeu, não estudou, não dormiu, não tomou banho, mas ele fez tudo e ele conseguiu ler o livro de Tolkien, O Senhor dos Anéis, que é um livro fabuloso, mas imenso. Em 15 dias ele leu todo o livro, os 3 grandes livros. Mas há um outro livro de Tolkien que reflete essa questão também do sudecere, que a gente precisa pensar, que é a lenda de Beowulf. Não sei se vocês já ouviram. A lenda de Beowulf fala de um herói, de um homem, um herói nórdico, é um homem que tem sua honra, considerado um herói, um destruidor de monstros. Ele se torna rei, ou melhor, resumindo toda a história, ele se torna rei, casando-se com a filha de um rei nórdico, e a lenda de Beowulf é justamente o sudecere dele, o descaminho de Beowulf. Do alto de sua virtude, ele ouve que há um demônio que vive nas cavernas numa montanha, e ele vai àquelas cavernas disposto a destruir aquele demônio. Ele já havia matado um dos monstros, filhos daquele demônio, que perturbavam o reino. E, naquele tempo, destruindo aquele Grendel, que era o nome do monstro, ele se casa com a filha do rei, o prêmio, ele se torna o rei, e agora ele diz, eu tenho que destruir esse demônio antes que ele mande mais monstros para cá. Mas quando ele entra naquela caverna, o demônio ele não se apresenta com chifres, nem com rabo, ele não tem cascos, ele não tem cheiro de enxofre. O demônio ele se apresenta como uma bela e sedutora mulher. E Beowulf,
ele fica impressionado com aquilo. E ele, então, é seduzido por aquele demônio em forma de uma bela mulher. Ele a engravida. Ele engravida o próprio demônio. E o filho que surge daquela relação bestial é um grande dragão que vai crescer e se tornar um monstro muito pior do que aquele que ele havia matado antes e que vai perturbar todo o seu reino. E eu vou dar spoiler, não tem jeito. E ao fim, vai matar o próprio Beowulf. Ao final, quando Beowulf, ao modo do funeral nórdico, é lançado dentro do barco, em chamas, no mar, lá está o demônio, para levá-lo às profundezas das águas. Que história que relata exatamente a história da sedução de todos os homens. Relata o perigo que está ao nosso redor e que sempre termina em morte. Sempre termina em tragédia e em tristeza. Nós olhamos para tudo isso e olhamos para as Escrituras e, irmãos, eu particularmente não sou capaz de pensar em sedução sem que Sansão me venha à mente. Sansão foi o grande seduzido de todos os tempos. Sansão, ele foi chamado para ser um especial instrumento de Deus em um tempo quando todo o povo de Deus estava sendo seduzido pela cultura dos filisteus. É importante a gente entender isso porque a época dos juízes, a nação de Israel, ela se encontrou por 400 anos, né, às voltas com os povos ao seu redor. Ela era oprimida por povos menores do que eles, como os midianitas em alguns momentos, por moabitas, por amonitas. Eles lidavam com aquelas circunstâncias todas e sempre a opressão que Israel vivia estava envolvida com o elemento da sedução. Sempre havia a regra. Nós estudamos, nós pregamos o livro de Juízes aqui por cerca de 2 anos nessa igreja. Capítulo por capítulo, versículo por versículo. Se você não viu, procura lá na videoteca do YouTube e vai assistir lá os sermões em Juízes. Teve um irmão aqui na igreja, quando eu cheguei em Sansão, e nós levamos algum tempo pregando em Sansão, quando terminamos, o irmão chegou para mim e disse: pastor, o senhor está matando todos os meus heróis. Porque a gente foi vendo em Juízes que os heróis eles eram mais anti-heróis do que propriamente heróis. Eles eram tão frágeis como nós, e nós sempre os víamos numa narrativa muito heróica, quando, na realidade, o texto do Antigo Testamento quer exatamente nos mostrar como nós somos. Como nós poderíamos ser, mas como nós acabamos sendo. Os erros, as quedas, os problemas, as seduções nos quais esses heróis caem, são as mesmas quedas, os mesmos erros e as mesmas seduções, irmãos, nos quais nós caímos. Não tem nada diferente. As crises deles são as mesmas crises que nós vivemos. Os problemas deles são os mesmos problemas. Não há nada diferente entre esse povo, por exemplo, que caminhava ali no livro de Números praguejando contra Deus e o nosso descontentamento com o Senhor hoje, aqui e agora. O que aconteceu com Davi, ou o que aconteceu com Sansão, ou o que aconteceu com quaisquer desses heróis bíblicos, como Saul, por exemplo, é um relato, é um retrato, é um reflexo de nós mesmos, dessa vida, não é, de altos e baixos que, lamentavelmente, nós vivemos. Mas, na época dos juízes, havia esse povo, os filisteus, que vão ser completamente destruídos por Davi depois. Davi acaba com os filisteus são dizimados, eles não existem mais. Quando o Império Babilônico vem a Jerusalém, os filisteus não existiam mais, eles já haviam sido dizimados da Palestina. Mas eles deram muito trabalho a Israel, mas de uma forma diferente. Os filisteus, eles não oprimiam Israel. Você não vê na história os filisteus saqueando Israel. Você não vê isso acontecendo. Eles vinham do Mediterrâneo, eles
Eles eram um povo proto-grego, um povo pré-grego, ali que era a origem deles. E eles já vinham com um pensamento um tanto quanto diferente daquele pensamento tão tribal de Canaã. Eles vinham com um aspecto da cultura e da economia. Quando os filisteus avançavam, o que eles cobravam eram impostos. Eles colocavam os seus postos nas estradas, nas rotas de comércio, e eles cobravam impostos. Era essa a opressão dos filisteus. Mas, por outro lado, eles traziam alguns benefícios também. Por exemplo, o ferro, a arte do ferro foi trazida para Israel pelos filisteus. Quando os judeus, os israelitas queriam, nós vemos isso no livro de Samuel, afiar os seus machados, as suas relhas para o arado, eles iam a Gaza. Eles iam aos filisteus porque eles dominavam a arte do ferro que Israel ainda não dominava naquela época. Eles já estavam na idade do bronze nesse período, e Israel ainda estava engatinhando. Israel era dado a outras questões. Israel era dado à literatura. E estava iniciando a arte também da arquitetura, da agricultura, da pecuária. Eles eram ourives excepcionais, afinal de contas ainda o são. Se você observar, as maiores joalherias do mundo estão nas mãos deles ainda hoje. Ninguém dominava a arte de fazer joias como Israel dominava e ainda domina até hoje. Né? Você pode comprar, afinal de contas, é Dia das Mães, e eu sugiro que você não compre só para sua mãe. Vá a Gaster, uma joalheria de israelitas, e compre lá um presente para sua mãe, mas compre para sua esposa também, para não dar problema. Veja, a arte, a cultura, ela favorecia Israel de alguma forma, de maneira, irmãos, que para Israel não era tão ruim estar ali com os filisteus. Você vê, por exemplo, um relacionamento muito sedutor entre Sansão e os filisteus. Bom, ele vive brigando com os filisteus, mas com quem é que ele quer se casar? O primeiro casamento de Sansão é com quem? Com a filisteia. Está lá, o sogro dele é filisteu, a sogra dele é filisteu, a mulher dele é filisteia. O negócio não dá certo. Ele é traído. Na lua de mel, como diz a música, né? Ele vive às voltas com ele, mas ele vive no meio deles. É lá que ele vai passear, é lá que ele vai comer, é lá que ele vai fazer amizades, é lá que ele vai se relacionar. Ele vive entre Israel e Gaza. Israel e Gaza. Ele vive nesse pêndulo e ele vive essa brincadeira sedutora constantemente. Quando Sansão vem nos filhos do Senhor, é interessante. Todos os demais juízes antes de Sansão surgiram porque Israel se arrependeu do seu adultério e clamou ao Senhor. Mas com Sansão não é assim. Israel não clama ao Senhor. Israel está simplesmente acomodado à cultura. Ele foi seduzido. Ele foi sudequere. Ele foi desencaminhado. E agora, Israel adora Dagon. Israel pratica os cultos dos filisteus. Vive a vida dos filisteus. O que é pagar impostos aos filisteus em troca da liberdade que eles nos dão? E aí a gente vê que há uma acomodação. Irmãos, quando chegamos nesse ponto de nos acomodarmos à cultura, porque ela não nos incomoda, porque as coisas que estão ao nosso redor não nos fazem mal, nós estamos correndo um grave perigo. Quando aquilo que aparece nas propagandas, quando aquelas cenas de sudequere surgem nos filmes, quando vemos na nossa família pessoas queridas com livros nas mãos que não deveriam estar, quando as conversas elas se desviam do caminho da retidão, e isso não nos faz mal, não dói aos nossos ouvidos, quando os nossos olhos não ardem diante dessas coisas,
e os nossos ouvidos não doem, e o nosso coração não se compunge, sabe, de inconformidade, de insatisfação com essas coisas, algo muito errado está acontecendo conosco. Algo muito sério está acontecendo conosco e a nossa vida está por um risco. A nossa vida está correndo grave perigo. Quando lidamos com a moda, por exemplo, como se ela não tivesse nenhum elemento de fé nela, nós estamos sendo seduzidos. Quando nós julgamos que as nossas mulheres podem vestir qualquer coisa, e podem se mostrar como quiserem, e nós simplesmente dizemos, não, o que é belo é para ser mostrado. Nós já fomos seduzidos quando nós mesmos, e pasmem, há maridos que compram roupas para suas esposas, que os deveriam fazer corar de vergonha. Eu estou errado, irmãos? Isso é um fato. E talvez alguém pense, mas isso é muito radical, isso é uso e costume. Nós estamos entrando em a igreja de uso e costume. Não é isso. Não se trata disso. Se trata de equilíbrio, se trata de nós entendermos que o povo de Deus, ele tem uma outra cultura, um outro linguajar. E nós precisamos cuidar, em primeiro lugar, do nosso coração. E precisamos também ajudar pastoreando o coração dos nossos irmãos, sobretudo daqueles que estão em nossas casas. Não cuidamos como deveríamos dos nossos olhos, mas também não cuidamos também do coração de nossas esposas, muitas vezes, que julgam que precisam se fazer sedutoras para nos manterem. Isso não é verdade. Elas não podem entrar nesse tipo de jogo. Esse ambiente em que Deus chamou, portanto, Sansão, era esse ambiente de acomodação, a uma paixão pela cultura filisteia, a sedução do coração de Israel e a sedução do coração do próprio herói de Israel, Sansão. Mas observe, quando o Senhor chama Sansão, Deus lhe dá força, e é muito interessante que o capítulo 14 de Juízes, no verso 6, no verso 19, depois o capítulo 15, no verso 14, observe, o texto diz de onde vem a força de Sansão. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito sem nada ter na mão. Todavia nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizeram. Observe o verso 19 também. De onde vem a força de Sansão? Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu aos asquelonitas, matou deles 30 homens, despojou-os, e as suas vestes festivais deu aos que declararam o enigma, porém acendeu-se a sua ira, e ele subiu à casa de seu pai. Veja o verso 14 do capítulo 15. Chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimado e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Percebe de onde vem a força de Sansão para lidar com os seus inimigos sedutores? Do Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor se apossa de Sansão. Nós sabemos que no Antigo Testamento o Espírito Santo de Deus ele não habitava nas pessoas. Ele passa a habitar no povo de Deus, no Pentecostes, quando Cristo, depois de o Senhor Jesus subir aos céus, e a igreja reunida em Jerusalém receber o Consolador, o Espírito Santo da promessa. Até então, esse Espírito vinha sobre o povo de Deus com uma missão específica para esse povo, para que eles fizessem, praticassem, fossem usados por Deus como o Senhor desejava. Mas isso nos dá um substrato, nos dá uma lição, nos dá um indício de como nós podemos vencer a cultura da sedução e a sedução que essa cultura causa em nós, que é exclusivamente pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas
Ninguém poderá ser, irmãos, cheio do Espírito Santo de Deus e, ao mesmo tempo, viver no Sudequere. Ninguém poderá ser cheio do Espírito Santo de Deus e viver num outro caminho que não seja Cristo. Ninguém poderá ser cheio do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, viver em Gaza. Ninguém poderá ser cheio do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, ter uma vida dissoluta ou uma vida em que o seu coração e os seus sentidos são alimentados pela sedução de tantas coisas. Nós precisamos, de fato, nos encher do Espírito Santo de Deus. Isso demanda de nós atitudes, posturas. É dizermos como Jó, que fez aliança com seus olhos. Mas não só com os olhos, com os ouvidos, e com os pés, e com as mãos, e com o corpo todo. De forma a não nos desencaminharmos. Sansão, nós sabemos a sua história, e sabemos o que acontece com ele, lemos isso agora, no capítulo 16. Ele brinca com essa cultura, ele brinca com a sedução, enquanto os seus inimigos estão à espreita. Vejam, os filisteus, eles não causavam grandes dores a Israel, daí Israel viver seduzido por aquilo que eles podiam lhe dar. A sedução vinha na economia, que poderia ser apoiada pelos filisteus, e até mesmo pelo seu comércio. Os filisteus, eles eram dados ao comércio marítimo também, eles faziam a navegação de cabotagem, e poderia se ter isso em Israel, mas tinha um outro elemento. Israel se conduz adulteramente para o culto pagão, e vocês sabem disso. O culto pagão em Israel e em Canaã, ele era realizado à base de bebida, drogas e rock and roll. Não, rock and roll não estava. Mas bebidas, drogas e prostituição. Essas três coisas estavam bem presentes. É interessante, Josafá, rei de Israel, ele foi um bom rei. Ele foi filho de Aías, foi um bom rei, assim como seu pai. Mas fica lá, registrado no epíteto dele, não destruiu os altos. Ele permitiu os altos em Israel. O que eram os altos? Os altos eram os locais em cima dos montes aonde os cultos pagãos eram realizados. Quando o Salmo diz assim, leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, o salmista não está dizendo que olha para os montes e de lá vem o socorro dele, não, ele está dizendo assim, o socorro não vem dos montes, é o contrário. Ele está dizendo, eu olho para os montes, de onde me vem, lá de lá não vem socorro, de onde me virá? Do Senhor que fez os céus e a terra, porque nos montes é onde estavam os ídolos, nos montes era onde estava o culto pagão. Eu e Davi fomos a Corinto, né, Davi? E a gente está na cidade, aqui embaixo, em Corinto, e a gente olha para a Acrópole, e lá em cima está o culto, está o templo de Afrodite. Qual era o templo de Afrodite? A deusa da fertilidade. Como é que você acha que esse culto era realizado na Grécia Antiga? Ao mesmo molde que era realizado o culto a Nefertiti, era o culto a Astera, a Sera, o mesmo culto realizado aos postes ídolos e a Baal. Era do mesmo jeito. Agora, recentemente, encontraram no sul de Israel um templo pagão, desencavaram, e encontraram no lugar do incenso, sabe o quê? Maconha. No lugar do incenso. Maconha de 5 mil anos. Está lá, maconha de 4, 5 mil anos. O culto pagão, ele era dado à base de alucinógenos, e havia sacerdotisas cultuais, havia os sacerdotes cultuais, onde a depravação acontecia. Ocasionalmente, aquelas sacerdotisas engravidavam. Os filhos das sacerdotisas eram chamados de filhos ou filhas dos deuses. Quando já havia criança demais, o que é que eles faziam? Sacrificavam. O aborto era algo amplamente praticado.
Na própria Roma antiga, o aborto poderia ser praticado, isso não é aborto, é uma loucura, infanticídio, mas eles poderiam praticar o aborto até os 3 anos de idade da criança. A Roma dizia assim, se um pai, ou uma mãe, ou a sacerdotisa lá do templo de Atenas, ela engravidou, mas não tem mais como ter criança, porque o templo já está cheio demais, então ela pode pegar essa criança e afogar na água. Ou ela pode, essa criança, colocá-la à noite para que as feras do campo a comam de madrugada. Isso está na lei romana. E eles olham para o povo de Israel e dizem assim, esse povo é estranho, eles não praticam aborto. Veja que loucura. Né? A cultura desse tempo levou Israel a essas práticas, irmãos. Quando a gente está falando desse adultério espiritual de Israel, é esse tipo de coisa, mas observe que a sedução dos nossos dias é a mesma coisa. É a mesma coisa. Nos leva a práticas pecaminosas, nos leva a nos afastarmos do Senhor, nos leva ao culto das sensações, não é? a esse momento do prazer pelo prazer. E depois a tristeza é muito grande. Sansão, ele brinca com tudo isso. E ele, no texto que vimos hoje, ele se dá muito mal. Dalila devia ser uma mulher muito bela. Eu não estou certo se Dalila era, eu acredito que era, mas não posso dizer com toda a assertividade que ela era uma filisteia. Alguns dizem que ela poderia ser uma israelita mesmo. Porque o texto do verso 4, do capítulo 16, no verso 4, diz que Sansão se afeiçoou dela e que os príncipes filisteus subiram a ela. O termo no texto, subir ou descer, está muito ligado ao movimento de Sansão entre Gaza e Israel. Ele desce de Israel para Gaza, ele sobe de Gaza para Israel. Então, alguns vão dizer, pode ser até uma israelita. Mas, ainda que fosse uma israelita, era uma filisteia de coração. Isso me diz, irmãos, que se Dalila, ela era uma filisteia, ela era uma israelita, estava no meio do povo de Deus, não há lugar em que nós tenhamos condições ou possamos abrir mão dos cuidados. Nenhum pastor pode abrir mão dos determinados cuidados no relacionamento com irmãos e irmãs na igreja. Nós não podemos abrir mão de cuidados no relacionamento entre irmãos e irmãs na igreja. A gente tem todo cuidado. Por exemplo, a gente não atende aqui irmãos até tarde na igreja. Sobretudo irmãs, a gente não atende até tarde aqui na igreja. A gente procura não estar sozinho com irmãs. Por quê? Por causa dessa cultura. Quem pensa estar em pé, cuide para que não caia. Pensava com um irmão certa vez, e acho que já disse isso aqui, a esposa dele estava muito angustiada porque ele todos os dias ia trabalhar com uma colega. Ele passava, pegava com o carro, ia para outra cidade, eles trabalhavam num posto bancário de um determinado banco, e eles eram os únicos 2 funcionários nesse posto. Ele era o gerente e ela era ali o caixa. E era só isso, era um posto. Mas todo dia eles iam juntos, todo dia eles almoçavam juntos, todo dia eles voltavam juntos. E a esposa ficou angustiada com isso. A minha sugestão para ele é, peça para ser afastado para um outro lugar, ou peça demissão. É melhor do que você brincar com a sedução. Não, mas não há nada entre nós. Eu disse, até que haja. Até que haja não há nada. Mas não brinque com Gaza, porque o diabo, ele é sujo e astuto. E basta um dia, uma noite escura na alma, para que você caia. Basta isso. E a noite escura vem, lamentavelmente. Se não veio, virá. Pode ter certeza. A noite escura vem. O dia escuro vem. E se nós não estivermos firmes, irmãos, conversava com outro homem, traiu a esposa muitas vezes. Até que a esposa descobriu uma das traições,
E então puxou o novelo, e o novelo mostrava muitas outras coisas. E ele, numa conversa comigo, dizia assim: é uma loucura, porque a minha esposa, ela é muito mais bela do que qualquer das mulheres com quem eu me deitei. Eu não tinha nem justificativa material, externa. Ainda que eu fosse apenas guiado pelos olhos, não havia justificativa. E agora eu vivo um inferno. Você vive não, irmão. O inferno é muito pior. Então, é uma loucura. É uma coisa que não se justifica. Irmãos, quando é que nós, os filhos de Deus, aprenderemos que sempre existem inimigos escondidos por perto? Que basta o descuido, que espera uma oportunidade de fraqueza, a fim desses inimigos entrarem em cena e causarem destruição. Percebe que é isso que está acontecendo aqui no capítulo 16? Veja só a cegueira de Sansão. Ele está seduzido por Dalila. Dalila o tenta uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e o texto lá no verso 16 diz que ela o importuna até o ponto de apoderar-se da alma dele. Uma impaciência de matar. E o texto no verso 17 diz que o seu coração é descoberto de todo diante de Dalila, e ele conta aquilo que ninguém sabia a ela. Algo que era apenas dele e de Deus, algo extremamente caro. Ele derrama com um coração agora descoberto. O que é um coração descoberto? É um coração sem proteção. Ele foi desnudo. Ele foi descoberto. Percebe quando Noé se embriaga, ele é seduzido pela bebida, ele está nu. Cão faz chacota de seu pai, da sua nudez. E os irmãos vêm com o manto e o de costas e o cobrem. O descobrir nessa cultura do Oriente Próximo era algo vergonhoso. Era algo de se lamentar. Descobriu-se-lhe as vergonhas. Isso era motivo para aquele indivíduo ser ridicularizado, como o próprio filho ridicularizou e pagou o preço. Foi amaldiçoado. Quando o texto diz que o coração de Sansão ele foi descoberto, ele está dizendo que esse coração está entregue. Esse coração entrou numa situação ridícula. Esse coração agora está completamente exposto aos seus adversários, irmãos, a um segredo. Veja, o adversário, ele não consegue entender a mente do homem de Deus. Ele não consegue entender o coração do homem dedicado a Deus. Nós estamos falando aqui das coisas das Escrituras. Sabe o que o diabo consegue ouvir da gente? Nada. Ele não consegue com seus ouvidos ouvir o que nós oramos ou ouvir aquilo que conversamos quando isso está fundamentado na palavra simplesmente por um motivo. Ele não suporta a palavra. Se as nossas conversas são intencionais e fundamentadas na palavra de Deus, se a nossa casa é intencional e fundamentada na palavra de Deus, se os nossos pés, ouvidos e olhos são dirigidos pela palavra de Deus, sabe aonde o adversário pode chegar em nossa vida? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Porque isso é um segredo para ele. O homem cheio do Espírito de Deus é um repelidor do diabo. Aonde o homem cheio do Espírito Santo de Deus chega, o diabo, ele se angustia. Por quê? No ministério do Senhor Jesus Cristo, apareceu tanta possessão demoníaca. Porque as portas do inferno se abriram. Não foi nada disso. Eles já estavam lá. Mas por que eles se manifestam? Você percebe como é? Ele não se manifesta do nada. Quando Jesus chegava, aí o diabo usava alguns artifícios. Um deles era: tu és o filho do Deus vivo. E Jesus: eu sei quem você é, viu?
cala a tua boca. Mas então, Senhor, deixa a gente ir embora. Vai para os porcos. Percebe? Os demônios, quando Jesus chegava, eles estribuchavam. Eles se manifestavam porque era o poder de Deus presente. E eles não podiam suportar o poder de Deus. Então, irmãos, não há como haver relação entre o povo de Deus e a cultura sedutora do mundo como houve entre Israel e os filisteus. Não há como haver casamento entre nós e Dalilas, como estava havendo entre Sansão e Dalila. Não há como nós descermos a Gaza e voltarmos e acharmos que está normal. Não há como. Isso vai levar à tragédia. O nosso coração será desnudado, porque esse segredo que o diabo não consegue entender vai ser simplesmente quebrado. A igreja não quebra isso. Mas individualmente, nós podemos sofrer o dano quando nós abrimos a guarda e permitimos que tudo isso adentre. E perceba, no dia trágico da desventura, do desnudar do nosso coração, os inimigos estarão no quarto ao lado para nos prender. Perceba que Sansão é levado, é manietado, seus olhos são vazados, ele é colocado para esmagar grãos no templo de Dagon. Dagon era o deus da agricultura, o deus dos grãos, ou seja, aquela era uma forma de dizer, agora você serve a Dagon. Você era o herói de Jeová, agora você é o escravo de Dagon. Era uma batalha espiritual, verdadeiramente. A briga ali era para saber quem era o Deus maior. E a gente canta aquele cântico, né? Não há Deus maior, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Mas a grandeza de Deus, ela se manifesta através do poder do Espírito Santo de Deus na vida dos seus servos. São as obras das suas mãos, é a criação das suas mãos. E os céus declara, a criação canta a grandeza de Deus. Essa história de Sansão parece fantasiosa para acreditar nela? Ou ela é aparentemente tão real que parece ser a história do nosso vizinho? Não é? Porque, após se tornar óbvio que Dalila pretendia, Sansão continuou, irmãos, até cair. Por que ele correu tão grande risco? Por que ele não fugiu dali? É a mesma pergunta que a gente faz para nós mesmos. Por que nós cedemos? Por que nós somos seduzidos pelas imagens? Por que nós somos seduzidos pelas vozes? Por quê? Por quê? Por causa da nossa fragilidade. Porque nós ficamos enamorados daquilo que o mundo nos mostra. Quantas vezes você e eu já fomos abrasados pelo pecado? Dá para contar? E quantas vezes esse pecado também já nos causou danos? Sansão pagou um preço terrível por sua tolice, e não há quem não pague um preço terrível pelo adultério. O adultério aqui era contra o Senhor, mas também era um adultério físico. O nosso adultério sempre será, em primeiro lugar, contra o Senhor. E ainda que não estejamos carnalmente realizando isso com corpos que se ajuntam, ainda assim, todas as vezes que nos desviamos ou somos seduzidos, sudequere, nós nos desviamos do caminho, somos desencaminhados. Irmãos, de que maneira nós poderíamos vencer isso? Sansão é, de fato, uma figura apropriada do que nós somos. A semelhança dele, nós fomos chamados a sermos influenciadores na cultura, não digitais, mas influenciadores nessa cultura, talvez digitais. Ganharmos a cultura para Cristo. Fomos chamados para ser sal que ameniza a degeneração moral do reino dos homens.
Fomos chamados para ser luz que mostra o caminho para o reino de Deus. E não há momento melhor do que este para o sermos, porque finalmente, durante muito tempo, essa cultura da sedução que nos cerca se fez nossa amiga. Mas o diabo, ele não consegue se esconder por muito tempo e finalmente o espírito do século e essa cultura sedutora tem mostrado o seu cheiro de enxofre, os seus cascos diabólicos, os seus chifres, o seu rabo e sua cor bestial. Tem. Ari Jackson me mandou umas fotos hoje à tarde. Eu vou, amanhã, depois do culto, mostrar aquele negócio, só para alertar os pais. Um verdadeiro culto pagão, com os simbolismos do satanismo, montados no shopping Rio Mar. Escola de magia. Um bode sentado no trono, gigante. Aquela estrela, o pentagrama, né, a estrela do satanismo, as crianças sentadas na ponta, um culto satânico, aqui no Shopping Rio Mar, para crianças. E os pais levando seus filhos, achando bonito. Aula de adivinhação, de artes obscuras, lá, para as crianças. A cultura, ela não conseguiu, o diabo ele não consegue ficar escondido por muito tempo, ele dá as caras, ele mostra os caninos, irmãos. E esse é o momento em que a igreja precisa acordar, nós precisamos acordar. Ou nós estamos no caminho, ou nós somos seduzidos. Ou nós somos firmes em Cristo, com os nossos corações fundamentados nele, ou então nós seremos abocanhados, seremos cegados, seremos escravizados no templo de Dagon. Mas a história não termina aí, e a gente pode dizer ao Senhor, Senhor, as tuas misericórdias duram para sempre. Sansão foi manietado, mas o verso 22 termina dizendo, e o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Irmãos, nós caímos, mas a graça de Deus, a bondade dele, a misericórdia dele, mesmo que de maneira, às vezes, imperceptível, ela está lá. E ela começa a crescer, ainda que seja de pouco a pouco, dia a dia, semana a semana, até que nós nos lembremos que há um Deus nos céus. E como Sansão, nós nos arrependamos. E Sansão, ele é levado num belo dia, ou num terrível dia ao templo de Dagon, onde será chacota de todos os seus adversários. Só me lembro da cena do livro de C.S. Lewis, Príncipe Cáspio, quando Aslan é levado à pedra e ele é morto pela feiticeira branca Jades. Os bichos, as bestas do inferno estão todas lá. E elas riem enquanto a juba do grande leão é cortada. As bestas, elas babam. Elas esbofeteiam o leão que se deixou manietar. E ele é morto. Mas, no dia seguinte, ele ressurge. E ele vai em defesa do seu exército, em defesa dos seus príncipes, e abocanha Jades e a destrói. Sansão, ele é levado àquele teatro dos horrores, onde ele representava o próprio Senhor dos Exércitos, que estava sendo, de alguma forma, demonstrado como menor do que Dagon. E naquele momento, agora com os cabelos maiores, Sansão ora, veja o verso 28. Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me forças
só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. E o Senhor lhe dá forças. O texto diz, no verso 26, que ele fez força sobre aquelas colunas, o Senhor lançou força sobre ele e na sua morte ele destruiu, matou mais inimigos do que na sua vida. Após cair, ser cegado e manietado, ainda que no final da vida, a graça de Deus lhe recobrou os sentidos, lhe recobrou as forças, e mesmo que tenha sido por alguns poucos minutos, ele foi mais uma vez instrumento nas mãos de Deus. Irmãos, o que pode trazer consolo para nós é que o Senhor, ele não se afasta, ainda que nos afastemos. Ele não nos abandona, ainda que momentaneamente o abandonemos. Ele não mantém a sua mão de juízo para sempre, mas como um bom pai, ele disciplina o filho que ele ama. Louvado seja o Senhor, porque os juízos de Deus são feitos de ternos afetos de misericórdia. Bendito seja o Senhor por isso. A cultura do povo de Deus, irmãos, não é a cultura da sedução, é a cultura da santidade. Não há lugar para outra coisa. E observe, a sedução nas Escrituras está ligada a pecado e morte, como já disse. Eu quero citar 2 textos apenas. Tiago, capítulo 1, verso 12 e 15, observe. E depois estude esses 2 textos, tentando avaliar o seu contexto, observar o que está acontecendo. Tiago, ele está para o Novo Testamento como Provérbios e Eclesiastes está para o Antigo Testamento. Eclesiastes vai falar constantemente sobre isso também, e também Provérbios. E no verso 12 ao verso 15, observe como Tiago trata a questão dessa cultura sedutora, que não é a cultura do século 21, em 2023, mas é a cultura do mundo desde Gênesis 3. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Segura aqui. Provação. Você vai ser provado. E eu vou ser provado. Acerca do nosso coração. Se ele é um coração posto no caminho diferente, na sedução, no seduquere, ou se o nosso coração está posto em Cristo, na santidade de vida. Nós seremos provados disso. E o texto prossegue. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Irmão, resista à sedução do espírito desse mundo, e o Senhor tem um galardão, a coroa da vida. A coroa da vida. Agora o texto prossegue, agora dando o outro lado da moeda. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Agora presta atenção. Quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A sedução tem a ver com pecado. Não tem lugar na vida do crente. Observe agora o texto de Apocalipse, capítulo 12, verso 9. Aqui nós estamos num ciclo, num dos 7 ciclos de Apocalipse, em que está se mostrando uma batalha em que os santos anjos do Senhor expulsam o adversário, vencem a batalha, e depois se segue um cântico do verso 10º ao verso 12, que nós não leremos. Mas o verso 9 diz assim: e foi expulso, vejam os nomes, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Qual o último nome que se dá a ele? O sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Toda sedução vem do sedutor de todo mundo, da antiga serpente, desse velho dragão, do diabo, de Satanás. É daí que vem a sedução. Isso não tem lugar
na vida do crente. Todas as vezes que somos seduzidos, nós somos seduzidos por aquele demônio que seduziu Beowulf. É o próprio diabo. É a serpente que seduz. Não há, nunca haverá final feliz para um homem que se deixa seduzir. Nunca haverá. Sempre será morte. Irmão, Sansão permanece como um lembrete contínuo de que mesmo o mais forte cairá se entrar nesse jogo. Eu concluo. Nós podemos, ainda no meio disso tudo, louvar a Deus. Existe consolação, como já dissemos. Os cabelos cresceram, a força vem. Assim como os cabelos cresceram, a graça de Deus se manifesta e nós seremos retirados dessa cultura da sedução que despreza o verdadeiro amor e as coisas de Deus, e nós seremos completamente renovados, como foram os cabelos de Sansão, na medida em que nós nos colocarmos, não seduzidos, mas submissamente aos pés do verdadeiro e único Senhor, que deve ter o domínio de nossa alma e que deve nos conduzir nos nossos afetos, para que nós reflitamos Cristo e o caminho no qual Ele tem nos feito seguir. Irmãos, vivemos um tempo difícil, um tempo em que somos confrontados, afrontados. O Senhor Jesus, em Mateus, no Sermão do Monte, Ele diz, para não sermos seduzidos pelos nossos próprios pés ou pelos nossos próprios olhos, é melhor que nós arranquemos o olho e lancemos fora, ou cortemos os pés, para que não sejamos desencaminhados. Se a sedução pudesse se resolver com uma cirurgia, ainda que fosse do SUS, eu estaria de meia-noite com a minha fichinha, pronto para me submeter. Mas é mais difícil que isso. Requer uma cirurgia de peito aberto, com um carro andando no meio do deserto. E essa é uma cirurgia que o Espírito Santo é que opera. Nem eu nem você podemos, mas nós podemos dizer, sim, Senhor Espírito Santo, opera no meu coração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos, e nos abençoe com a sua graça. Vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos dirija, nos abençoe ainda nesse tempo. Pedir a Klaus que venha orar por nós e pedir ao Senhor graça de sua parte para essa caminhada. Que nós, como homens casados, como homens solteiros, como jovens, como adolescentes que estão aqui, e crianças, temos que seguir. Nenhum de nós está livre disso. Mas todos nós temos a mesma graça de vida dada pelo Senhor. Amém. Vamos orar com o Klaus. Vamos ficar em pé? Amém. Oremos. Santo e eterno Deus, graças te damos, Senhor, pela oportunidade que nos dá de ouvirmos a Tua palavra. Te pedimos, ó Pai, que possamos meditar sempre e buscar estar sempre próximo a Ti, Senhor. Agradecemos mais uma vez, peço que abençoe esse momento, a Tua igreja e o Teu povo, Pai. Tudo isso te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.